orando nesse momento, amados, vamos estar tirando esse período de oração para a glória de Deus. Gostaria que você pudesse dobrar o joelho, limpar a cabeça, enfim, que você, aonde você esteja aí, você possa estar também glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos por essa manhã, te rendemos graças e glória pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Oh Deus, te bendizemos, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos diante de Ti, da Tua presença. A nossa manhã, Senhor, é dedicada a Ti. A nossa manhã é dedicada a Te adorar, a Te servir. Obrigado por ontem, Senhor, pelo encontro jovem. Foi uma bênção, Senhor. Quantos jovens ali que glorificaram e exaltaram o Teu nome, que ouviram a Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor. Senhor, agora, Deus, está na nossa vida em Tuas mãos. Nos enche da Tua presença. Nos dá
Graça e paz, mais uma vez, vamos à nossa manhã devocional, para a glória de Deus. E nós hoje temos uma lição aqui muito legal, muito importante, a lição de número 4. Nós vamos falar sobre as etapas da maturidade de Eliseu, amém? Então, para isso nós vamos tomar como base o texto de 2 Reis, capítulo de número 2, e nós vamos ler essa leitura aí que o Diácono Eduardo vai botar para nós, amém? Diz assim: Então os filhos dos profetas estavam em Jericó e chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabeis que o Senhor hoje tomará o teu servo por cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram por 2 bandas. E sucedeu que, pois, havendo eles passaram, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então disse Elias: Coisa dura pediste, e me vireis, se me vires, quando for tomado de ti, assim também se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, separou um dos outros, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Amém? Amados, nós temos aqui uma lição muito importante. Por quê? Porque nós temos algumas coisas para aprender com o profeta Eliseu. Nós já falamos de Eliseu algumas vezes aqui, já pregamos inclusive esse texto, mas existem algumas coisas que é importante nós salientarmos, principalmente no ano de maturidade. No ano que a gente fala sobre maturidade, tem algumas coisas aqui que a gente precisa aprender. E o autor, ele vai dizer na introdução que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Por que Eliseu foi o sucessor de Elias? Porque Eliseu, ele quis, ele desejou o que o seu líder tinha. E desejar, muitas das vezes, o que o líder tem não é ganância, não é olho grande. Mas Eliseu, ele desejava o que ele achava, porque ele queria dar continuidade ao ministério profético. Sendo que Eliseu ainda era muito novo. Dizem que ele tinha aparência de velho porque ele era calvo, né? Ele era meio careca, né? E numa ocasião até certos jovens estavam zoando ele, e ele roubou a Deus e veio um urso, detonou os jovens que zombavam na careca de Eliseu, né? Mas ele era muito jovem quando Elias ainda foi tomado assunto aos céus. E nesta lição nós veremos que Elias conduziu Eliseu a vários lugares que representam as fases do seu crescimento e da sua maturidade. Então, a primeira coisa que você precisa tomar nota hoje é o seguinte: Eliseu, ele aceitou o chamado para ser ajudante, para ser auxiliar, servidor de Elias. Nós não podemos dar continuidade
continuidade a nada se a gente não aceita o desafio de se tornar um servo, se tornar um ajudante, se tornar um cooperador. Ontem nós estávamos no encontro de líderes e encontro de jovens, e quando eu tive a oportunidade da palavra, eu repeti algo para eles que eu sempre digo aqui: nós não seremos conhecidos pelas nossas intenções. Nós seremos conhecidos pelas nossas atitudes. Eliseu, ele podia ter a atitude, ele podia ter a intenção de se tornar um discípulo, um cuidador, mas se ele não toma atitudes, ele não ficaria escrito na história. Então, se desejamos crescer em maturidade para sermos usados pelo Senhor, o primeiro passo é o passo do serviço a Deus e aos homens. Acontece que nós não queremos servir aos homens, mas a Bíblia vai dizer que quando nós servimos a uma autoridade, é como se nós estivéssemos servindo a Deus. Por quê? Porque todas as autoridades foram constituídas por Ele. Então a primeira etapa da maturidade, irmãos, que a gente precisa entender, que Elias fez Eliseu entender, e o Diácono Eduardo vai mandar um slide aqui para você, eu já estou na primeira etapa, é estabelecer, já passei da introdução, já passei da nota, eu estou agora aí, obrigado. Estabelecer uma aliança com Deus, amém? E o primeiro lugar que Elias vai levar Eliseu é um lugar chamado Gilgal. Gilgal é o lugar que Josué fez a circuncisão do novo Israel, porque era uma nova geração que nasceram 20 anos após o pessoal sair do deserto. O local é um símbolo de aliança. Pastor, eu não entendi, deixa eu explicar para você. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus tirou uma nação do Egito, diga amém. Amém. Mas não conseguiu tirar o Egito de dentro da nação. Então eles precisaram ficar 40 anos no deserto peregrinando, andando em círculos. Por quê? Porque eles não conseguiam ouvir a voz dos líderes, eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. Então Deus permitiu que eles andassem em círculo 40 anos. 40 anos eles viveram as mesmas coisas. Porque faltou-se autoridade, submissão, autoridade e obediência. Moisés agora é morto. Moisés, aparentemente, ele está olhando a terra e ele não entra na terra que ele tanto militou para levar o povo. Se levanta um novo sucessor, um novo líder. Esse líder se chama Josué. E agora, para chegar a Gilgal, Deus precisa criar uma aliança com esse povo. Porque uma geração se passou no deserto e uma outra geração nasceu. Quando a gente fala de geração na Bíblia, nós temos em torno de 40 anos. 40 anos dura uma geração na Bíblia. Você pode perceber que você vai viver no máximo 40 anos com uma pessoa mais velha. Por exemplo, minha avó, meu avô, eu os conheci por pouco tempo. Mas quando eu os conheci, já estava na transição de uma geração. A geração dele já tinha passado e era a geração do meu pai. Então eu vou viver menos de 40 anos com meu pai. Meu pai se passou, agora é a minha geração. Eu tenho 37, vou fazer 38, não é isso? Vou fazer 38 anos. Benjamin é o meu filho mais novo, ele tem 8 anos. Ele já conviveu comigo 8 anos. Teoricamente,
torno de uma geração? 32 anos. Então daqui a 32 anos eu posso estar deixando essa terra e ele está assumindo a próxima geração. Então uma geração bíblica, ela tem em média 40 anos. E agora uma geração se passou, outro entrou e Deus está falando para Josué: Josué, antes de eu te dar a terra, a gente precisa fazer uma aliança com esse povo. Nós precisamos estabelecer uma aliança. E eles vão para Gilgal. Gilgal é lugar de remover o opróbrio, de remover a humilhação. É a primeira etapa do crescimento da vida de Eliseu. Começa em Gilgal. Por quê? Porque o vocábulo Gilgal é uma palavra hebraica de onde procede o termo Gólgole. Gólgole significa Gólgota, ou caveira, ou ir na cabeça. Romanos capítulo 5, versículo 6 diz: porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu pelos ímpios. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. E aonde Jesus é crucificado, onde Jesus é morto, chama-se Monte Caveira, Gólgota. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa saber é que quando Eliseu vai se aproximando do crescimento da liderança, é ele matar a velha criatura para nascer uma nova. Então Gilgal significa lugar de remover o opróbrio, lugar de estabelecer uma aliança com Deus. Foi lá que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Qual foi a aliança? É a aliança da circuncisão. É em Gilgal, através de Josué, que se desenvolve uma aliança que os hebreus, que os judeus têm até hoje, que é remover o prepúcio do pênis da criança. Eles são marcados. E assim como essa aliança é uma aliança que exige uma cirurgia em sangue, Jesus também fez uma aliança de sangue conosco na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós, os gentios, que recebemos Cristo como Salvador, não precisamos mais fazer circuncisão. Por quê? Porque a nossa circuncisão está em Cristo, é espiritual. Então a primeira etapa da maturidade é estabelecer uma aliança com Deus. Segundo, a segunda etapa da maturidade sempre está na casa de Deus. A segunda etapa do amadurecimento espiritual de Eliseu se dá em Betel. Betel significa casa de Deus. Betel é a casa de Deus e é lugar de fortalecimento. A Bíblia vai dizer assim, Gênesis 28, 12. Coloca aí, Bruno. 28, 12. E sonhou, e eis que uma escada posta da terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiram e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprimento do que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Jacó, ele tem um encontro com Deus. E aquele lugar ele chama Betel. É a casa de Deus. Então, presta atenção.
atenção no que eu vou te dizer. Em Betel, nós crescemos com a comunhão. É na casa de Deus que nós crescemos em comunhão. Não existe comunhão fora do corpo. Não existe comunhão fora do corpo. Ah, eu sou de Cristo, mas eu não estou no corpo. Não. O apóstolo Paulo fala que todos nós somos membros de um só corpo. E cada um de nós, individualmente, somos específicos para uma função do corpo. Veja a nossa pequena estrutura. Eu tenho alguém que está aqui me acompanhando. Eu tenho alguém que está ali atrás passando as telas. Eu tenho alguém que começou uma transmissão. Eu tenho alguém que chegou e abriu a igreja. Outros que prepararam o café. Amém? Todos nós aqui temos uma função. Isso eu estou dizendo em termos agora de culto e administrativos e agora no corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. Esse dedo mindinho, eu comparo isso. O meu dedo mindinho, o pé é muito feio. Ele é de lado, ele é para dentro, ele é torto assim. Mas se eu perder esse mínimo dedo, eu perco o meu equilíbrio. É tipo que como que eu precisasse começar a aprender a andar novamente para poder andar sem esse membro do corpo. Então cada membro do corpo aqui é importante. Agora, eu só tenho comunhão dentro da casa de Deus. Porque Betel é a casa de Deus. Não existe comunhão lá. Eu estou em comunhão, mas eu não estou em igreja nenhuma. Então você não está em comunhão. Porque mesmo que há um desagrado em relação ao alguns, ao templo, à igreja, à instituição. Irmãos, ontem eu conversando com 2 ou 3 jovens sentados no encontrão, ambos me falaram, eu estou ferido, eu me magoei, eu me feri. Um falou assim, pastor, eu confundi, eu era amigo do pastor, nós confundimos a amizade. Eu falei, meu amigo, que bom você ter aqui do meu lado. Vamos tomar mais uma Coca-Cola, que eu tenho uma história para te contar sobre isso. Aí o outro falou, não, eu me afastei, porque eu me relacionei com uma pessoa fora da fé, ficou um jugo desigual, e essa pessoa só me fez sair da igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender que por mais que você tenha uma experiência com Deus, tenha um encontro com Deus, já tenha uma vida com Deus, você precisa de uma congregação, você precisa de uma casa espiritual, você precisa de um lar espiritual. Essa galera que vem pregando que não precisa disso, são pessoas que estão frustradas com a igreja, frustradas com pastores, frustradas com o ministério, estão usando uma teologia própria para poder dizer, olha, o que eu estou fazendo é certo. Sendo que ninguém é corpo, ninguém é membro fora do corpo. Amém? Segundo, em Betel, nós crescemos o conhecimento e a sabedoria. A passagem de Eliseu por Betel faz nos entender que a caminhada cristã pelo entendimento de que, depois do novo nascimento, precisamos estar reunidos com o corpo. Irmãos, a gente precisa entender que a sabedoria emana dos céus, emana de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não estou em comunhão em Betel, eu não vou também crescer em conhecimento e sabedoria. Então em Betel mostra para nós que a trajetória de Eliseu é uma trajetória de alguém que não burlou etapas. Ele vai seguindo tudo aquilo que o seu mestre vai propondo. O grande problema hoje, irmãos, e eu tenho falado isso há algum tempo, e ontem eu tive a oportunidade de repetir isso em um desses jogos que eu estava conversando. Eu estava dizendo para ele que o líder, ele tem a visão do todo. Vou melhorar a frase. O pastor, ele
ele tem a visão de um todo. Eu estou falando de um pastor, irmãos, eu não estou falando de minha universidade. Eu estou falando de um pastor. Ele tem a visão de um todo. Um líder que trabalha como pastor, ele tem a visão de uma árvore só da floresta. O pessoal da mídia, eles têm um olhar somente na mídia. Tem que trocar a câmera, a tela do computador está ruim, o computador não está dando. Eles estão tomando conta de qual setor? Eles estão tomando conta de um departamento. Para eles, aquele departamento é importante. Por quê? Porque através deles a transmissão é feita com qualidade, as mídias sociais da igreja são alimentadas através de fotos, stories, reels. Então eles estão ali tomando conta. Aí eu tenho o pessoal do louvor, que não são levitas. Primeiro que eles não levitam, e segundo que ninguém é descendente da tribo de Levi. Nós somos servos, músicos, nem eles. Então eles tomam conta disso aqui. Eles limpam os instrumentos, eles afinam, eles consertam o cabo, eles tomam conta desse departamento aqui. Se vem a criança, né, mexendo a bateria, vai alguém ali no código, com carinho, né? Com carinho, no código, sabe? Com carinho, né? Não deixa, por quê? Porque sabe que isso aqui custou um valor, isso aqui custou outro, enfim. Então eles zelam por quê? Por esse departamento. Os diáconos, eles vão zelar o quê? Pela recepção, uma recepção sempre limpa, amém? Uma recepção com os folhetinhos, com a plaquinha lá de sendo recepcionado bem, né? Eles vão estar naquele setor ali bem alinhados, bem vestidos, sorridentes, servindo as pessoas que vão entrar, vendo se tem lugar no santuário, vendo se tem lugar na nave, na galeria. Eles estão ocupados ali, observando, uns tomando conta do estacionamento, outros tomando conta dos corredores. Então, esse tipo de situação, cada um vai olhando a sua árvore. E o pastor? O pastor tem que olhar a floresta. Ele não vai olhar um departamento em si, mas ele vai olhar tudo que compõe esse ministério. E aí, irmãos, algumas atitudes são tomadas em prol do coletivo. Porque, em primeiro lugar, o que importa aqui é o coletivo. E aí, depois, é a questão da individualidade. Alguém poderia dizer, pastor, o contrário. A individualidade primeiro, depois o coletivo. Não, eu te explico por quê. Porque em ações preventivas, ações educacionais, primeiro a gente trata o coletivo. Medidas coletivas, EPC, equipamentos de proteção coletivas. Depois, se as medidas coletivas não dão certo, a gente usa o EPI, equipamento de proteção individual. E ainda, se não for bastante, a gente aplica treinamentos, seminários, cursos. Então, primeiro se vê o coletivo, irmãos. Por quê? Porque o coletivo não pode ser detrimento de um indivíduo. Então, tudo isso a gente só vai ter conhecimento e sabedoria a partir do momento que a gente se envolve, a partir do momento que a gente caminha, que a gente anda. E aí as pessoas hoje, elas não querem se submeter. Não querem se submeter ao que é uma liderança. Não querem se submeter a uma autoridade espiritual. Por quê, irmãos? Eu tive pastores que quando me orientavam para o meu bem. Não tive um pastor que me orientou para que eu pudesse quebrar a cara. Só que eu, na minha ignorância, eu, na minha juventude, no meu impeto, achando que eu sabia de tudo, achando que eu tinha o conhecimento de todas as coisas, eu enfrentava. Não é assim, eu não concordo, pererê, parará, pão doce. Concordar ou não concordar faz parte do debate. Amém? Então, irmãos, Eliseu, ele passa por Betel também, porque Betel é o lugar que ele vai ter o quê? Um fortalecimento.
Ninguém se fortalece fora da casa de Deus. Ninguém se fortalece por live. Ninguém se fortalece vendo vídeos no YouTube, pregação de 1 a 2 horas. A gente se fortalece na casa de Deus através da comunhão. Quando a gente se envolve, quando a gente promove uma mesa de comunhão, a gente chama o pessoal, pô, cada um traz aí litro de café, traz aí uma rosquinha, tá? E a gente promove o quê? A comunhão da mesa. Betel é a formação. Betel é a formação do caráter do homem de Deus. Amém? Se Gilgal é a aliança, Betel é o fortalecimento. Amém? A terceira etapa da maturidade de Eliseu é o esforço para a mudança pessoal. A salvação, irmãos, é pela graça, mas o reino de Deus é tomado o quê? Ou pelo esforço pessoal. E aí, o esforço pessoal é representado por Jericó. Jericó representa um esforço pessoal. Por quê? Porque em Jericó é preciso lutar. As lutas fazem parte da vida. E 3 grandes inimigos se levantam contra a humanidade. Primeiro, o diabo. 1 Pedro 5,8, coloca aí tudo. Eu te dou os versos que tu coloca, tá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda como? Ao derredor, como leão, fazendo o quê? Bramando e buscando quem possa tragar. Então, o primeiro inimigo que a gente vai enfrentar em Jericó, que Jericó, aqui, irmãos, as cidades são estágios da maturidade. Então, o autor da revista, ele pega a cidade e traz à suma aquilo que aconteceu na cidade. Gilgal, uma aliança. Betel, conhecimento, fortalecimento, mudança, caráter, formação. E Jericó, lutar, luta. Por quê? Porque as lutas fazem parte da nossa vida. E a primeira luta que nós vamos enfrentar é contra o diabo. Segunda, é contra o pecado. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você percebe que no mesmo nível de observação que o Pedro vai dizer que é o diabo, o Hebreus aqui vai dizer que é o pecado, também te roda, também vai rodear a gente. Lá no livro de Gênesis, Deus disse assim: por que resplandece a tua face? Por que a tua face mudou? Visto que o pecado bate à tua porta, mas cabe você fazer o quê? Dominá-lo. Cabe você fazer o quê? Rejeitá-lo, não abrir a porta. Por quê? Porque nós abrimos a porta, irmão, para muitas coisas na nossa vida. Nós abrimos a porta para mágoa, nós abrimos a porta para dissensão, nós abrimos a porta da nossa casa para sentimentos que não produzem a glória de Deus. Por quê? Porque está nos rodeando. Então a gente luta contra o diabo, a gente luta contra o pecado, e em terceiro lugar aqui que o autor bota, a gente luta contra a morte. 1 Coríntios 15:26 diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é o último inimigo a
ser aniquilado é a morte. Então a morte, irmãos, é algo que também nós vamos lutar. Pastor, como nós vencemos a morte? Através de Jesus. Porque quem tem Jesus não morre, irmão, vai viver novamente. Quem tem Cristo, aqui é uma passagem para uma nova etapa da vida. Qual é a etapa da vida? É a etapa da vida da glória, do gozo eterno do Senhor. Então nós precisamos entender que nós temos esses três inimigos. Jericó também nos apresenta algumas armas. Qual armas são, pastor? Primeiro, armas para vencer. Josué 10:6. Armas para vencer. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se agitaram contra nós. Avança. Travou? Deixa, eu vou resumindo aqui. Há uma luta sobre Jericó. Deus vai dar Jericó aos homens de Deus. Porém, Jericó é cercado por uma muralha. Jericó é cercado por uma forte muralha. E aí, qual é a arma que Deus dá para eles? Vocês vão rodear a cidade por 7 dias. E no 7º dia, vocês vão dar gritos. Mas só podem falar quando receberem a ordem. Então eles vão rodear a cidade, vão ver a cidade e vão anunciar a palavra. Vão declarar, vão dar um grito. No 7º grito, as muralhas ruíram. Então, as armas que Deus dá para nós é a nossa língua. Qual foi a arma que Deus deu para o povo vencer Jericó? A língua, a fala. E a língua serve tanto para vencer, como serve para vigiar. Tiago 3:1. Tiago capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o 8. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que eles nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vejo também as naus, que sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno, que se chama leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar,
se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Olha que coisa interessante. Tiago está dizendo que as mais bestas feras, os animais mais incontroláveis do mundo, urso, tigre, leão, né? Esses animais ferozes, que se a gente bater de frente, eles têm uma ampla vantagem sobre nós, podem nos matar. Tiago está dizendo que a natureza dominou eles. Tiago está dizendo que um grande navio, né, ele fala uma nau, um grande navio, mesmo que açoitado por grandes tempestades no mar, ele é governado por um pequeno leme, que se vira para a direita ele vai, e se vira para a esquerda ele vira. Ele é governado por um pequeno leme. Só que ele diz que existe algo que nós não conseguimos controlar, que é o que? A língua. E aí ele vai dizer que a língua é o mal que há no corpo, que ela pode inflamar, e ela pode ser inflamada pelo inferno. É o que diz o texto que nós acabamos de ler. Então, o que cabe a nós fazermos, irmãos? Vigiarmos, porque assim como nós temos nos nossos lábios a palavra para vencer, nós também temos a palavra para destruir. Eu não estou falando, irmãos, de discussão, não estou falando de troca de ideias, eu estou falando de coisas que machucam o nosso interior. Porque o que mais temos hoje são crentes que estão machucados, feridos por causa de uma palavra. Mas o que eu paro para analisar muitas das vezes, quando alguém conversa comigo a esse respeito, eu gosto de ouvir os dois lados. Porque o disco tem dois lados. Não, porque, eu vou dar um exemplo, é só um exemplo. Congregava naquela igreja ali em Mercado, eu saí de lá. Por que saiu de lá? Não, porque, vou botar no pininho, porque o pastor de lá é grosso. O pastor de lá tem uma palavra dura, falou algo que me feriu. Esse membro, ele vai sair daqui, se ele estiver firme em Jesus, ele vai para outro lugar, ele não vai para o mundo. Ele chegando na outra igreja, teoricamente o pastor tem que perguntar a ele de onde ele veio, de onde tu vens, né? De onde vai passear a terra. O pastor tem que saber de onde veio mesmo, né? De repente é um troço mandado, né? Então o pastor tem que estar ligado. Minha irmã Valéria, tu será dali, né? Da casa de pai, né? Estou vendo aqui, você pediu carta, né? Tá dando aqui e tal, lá você cantava, né? Era obreiro, né? E tal. Irmão, o que está trazendo a irmã para vir no nosso ministério aqui? Não, pastor, na verdade é o seguinte, eu tenho orado, gostei muito da igreja, minha família se adaptou. Ah, que bom que a nossa igreja está à altura da sua família. Acho que estão lutando, trabalhando para isso, mas o que aconteceu na outra igreja? Não, pastor, o pastor lá é muito grosso, tá? Fez isso. Ah, o pastor fez isso, tá bom. Qual o telefone da igreja lá, irmã? Qual o meio de comunicação da igreja lá? Aí a irmã fala assim: não sei, pastor, não tenho, desfiz de todo mundo. A ética é que os pastores se comuniquem. Aí, porventura, a Valéria deu meu telefone, o camarada me ligou. Pô, aqui quem está falando é o pastor Mateus, da Church aqui. A Valéria, a irmã Valéria está vindo aqui conversar com a gente e tal, está congregando. Pastor, eu queria saber o que morreu. A gente pode marcar, pode falar. Não, posso falar aqui agora. A irmã Valéria fez isso, eu como líder da igreja fiz isso. Ah, tá. Não, tudo bem, pastor, mas vamos tomar um cuidado aqui, vamos observar direitinho a irmã, para saber se ela não vai cometer o mesmo problema. Deus abençoe aí, pastor, Deus acrescente as ovelhas mais aqui e tal. Por quê? Porque as pessoas
pessoas só contam o lado delas. E eu estou dizendo isso, irmão, por quê? Porque muitas das vezes, como um líder toma uma posição dura, na maioria das vezes, é porque a ovelha saiu do espaço. Ana Paula, você não sabia que o pastor tem um cajado? Sabia disso? Que o pastor tem um cajado? E o cajado do pastor é com uma ponta dobrada assim? Quantos sabiam disso? Que um pastor mesmo, de ovelhas, pastor de ovelhas, não um pastor função, religião, fé, um pastor que cuida de ovelhas, ele tem um cajado. Geralmente esse cajado tem na ponta assim, ele é como se fosse um gancho. Pastor, para que serve aquilo? Aquele gancho é para o pastor colocar o cajado e tirar a ovelha dos buracos que ela cai, mas também serve para quebrar a pata da ovelha. Quando a ovelha é muito rebelde assim, o pastor vai lá e pum, quebra a pata dela. Aí tem aquela ovelha que é resistente ainda, né? O pastor vai lá e quebra a outra. Por quê? Por que o pastor está quebrando a pata da ovelha? Porque ele é ruim? Não. É porque essa ovelhinha gosta de pular cerca, gosta de andar fora do aprisco. E fora do aprisco existem alguns riscos que podem trazer dano à vida daquela ovelha. É um lobo, é um urso. São predadores que aquela ovelha não tem noção que existe. Por quê? Porque ela está segura no aprisco. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ela está segura. Mas tem sempre uma ovelhinha que gosta de... esse faz é bode, né? Tem sempre uma ovelhinha que gosta de sair, de pular e dar um passeio. É aquela ovelhinha mais impetuosa, que gosta de encarar. Aí o pessoal chama de ovelha negra da família, né? E nem pode mais dizer isso, né? Dizem que agora é racismo falar isso, né? É aquela ovelha ruim e tal. Então o pastor vai lá e exerce a autoridade. Por que ele está exercendo a autoridade? Primeiro que ele sabe dos riscos que tem se uma ovelha pular fora do aprisco. Só que hoje, irmão, nós temos uma pluralidade de igreja. Nós temos a igreja aqui do roupão, nós temos a igreja do toque, a igreja do church, a igreja do profético, a igreja do pentecostal, a igreja do corredor de fogo. Nós temos igreja para tudo que é lado. Então, eu venho aqui, eu não me adaptei aqui, eu vou pular para uma outra que eu vou me adaptar. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós temos uma geração de membros, uma geração de ovelhas que não conseguem se submeter a uma liderança e lutar. Então, por isso que ele vai falando que a língua precisa ser dominada, porque nos seus lábios aí você tem sentenças de morte e vida. Provérbios capítulo 6, irmão, 6:16. Ainda falando sobre a língua. 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, a sua alma abomina. Para aí, volta. Então, Salomão está dizendo que 6 coisas o Senhor até odeia. Tem uma versão que fala detesta. Bota aí, vê se tem. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 não deixa isso aí mesmo. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas ele detesta. Aí bota no próximo verso. Conta comigo. 6 coisas ele odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, o quê? Vai, irmão. Coração que traça, pés que se apressam para fazer, testemunha falsa que espalha mentiras. E a 7ª qual é? Aquele que provoca discórdia.
discórdia entre os irmãos. Sétima coisa, Deus abomina. O que separa um irmão do outro através da discórdia. Testemunha falsa que espalha mentiras. Pessoas que deviam usar a sua língua, a sua boca, para trazer vida para as pessoas, mas usam a sua boca, a sua vida, para trazerem discórdia, separação. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem que ter cuidado, porque Jericó é lugar de fortalecimento, de luta. E Jericó às vezes vai se tornar um lugar de divisão. Por quê? Porque a gente não usou bem a arma que Deus nos deu. Amém? Então, é algo duro, eu sei que é. Mas se ninguém falar, irmão, vocês não aprendem. Ontem, né, a Eren tomou água de janeiro. Sabe o que é água de janeiro? Sabe o que é tomar água de janeiro? Sabe mesmo? Tá bom então. Tomou água de janeiro. Depois que eu terminei de pegar, aí eu dei a palavra para ela. Aí ela louvou e ela começou a falar: eu estou com fome, irmão. E ela: não, deixa Deus usar. Até uma hora falando. Porque Deus está falando nesse lugar. Porque não sei o que. E o pessoal com fome. Aí ela falou assim, ela falou um negócio, entre muitas coisas que ela falou um negócio super importante. Ela falou: olha, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Nós temos que estar num lugar onde Deus vai nos confrontar. Muitos de nós aqui queremos estar num lugar que nós vamos ouvir aquilo que a gente gosta. E eu aprendi que se não tem confronto, não tem crescimento. Coisa interessante, irmãos. Por quê? A primeira coisa que a pessoa quer fazer quando está num lugar que ela se sente ferida é dar dor no burro e ir embora. Sendo que Deus nos traz um lugar para nos confrontar. Peniel é um lugar de confronto, é um lugar de encontro com Deus. E é lá que Jacó sai marcado, irmãos. Não dizem que Jacó é manco? Por quê? Porque o anjo tocou na junta dele. Daquele dia em diante, ele passou a andar com uma deficiência. Por quê? Porque ele foi tocado. Ele foi confrontado. Então, irmão, se você tem sido confrontado, é porque Deus está te tocando. E como diz aí o fogo no pé, quando ele toca, ele toca, ele toca. Amém? Quarta etapa da maturidade, a gente caminha no final. A quarta etapa da maturidade é o desenvolvimento do seu ministério. E aí ele vai pegar a figura do Jordão. Jordão representa o quê? Ruptura e travessia. É quando se chega à última etapa. Então, bota aí, Eduardo. Deixa eu ver aqui. A tela para fixar. Eu acho que eu não tenho dom de mestre, mas eu já dei aula há alguns anos, curso técnico. E sempre que eu dava as matérias, eu gostava de passar no final da aula o resumo do que eu passei para fixar. Então, quando eu estava preparando a aula, eu falei: eu vou aplicar a mesma coisa. Então, para fixar etapas da maturidade, no 3, 1, 2, 3. Ah, não, irmão, você tomou café. 3, 1, 2, 3. Vamos melhorando. Quando a gente chegar aqui, vai todo mundo falar junto. 2. Então, você vai desenvolver o seu ministério no Jordão. Amém? O que a gente tem como desenvolvimento
desenvolvimento do ministério que fala sobre Jordão. Todos acompanham a jornada de Elias e Eliseu, reconhecendo que Elias era o profeta posto pelo Senhor para treinar e preparar Eliseu para o seu ministério. O texto bíblico dá-nos ciência de que Elias subiu um redemoinho. A passagem de Eliseu pelo Jordão faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que nosso tempo neste mundo cessará, mas seremos arrebatados pelo Senhor se nos mantivermos fiéis até o fim. Quando Elias vai caminhando para Deus o tomar, e que há uma ruptura entre aquilo que o céu desejava e o que precisava permanecer na terra, quem está ali é Eliseu. E agora Eliseu vai desenvolver o seu ministério pessoal, irmãos. Por quê? Ele já teve as orientações de Elias, mas agora ele não é Elias, ele é Eliseu. Elias é diferente de Eliseu. Se você reparar, os dois são diferentes também ali. Você consegue identificar um com o outro. Eliseu aprendeu os ofícios do ministério com Elias, mas agora Elias foi embora. E o que ficou foi os ensinamentos. E agora Eliseu vai fazer um desenvolvimento do seu próprio ministério. Portanto, que Eliseu faz aproximadamente 14 milagres. E Elias, 7. Eliseu vai marcar o seu tempo, como Elias marcou o seu tempo. E você não consegue falar de Eliseu se não falar de Elias. Ou você não consegue pronunciar Elias se você não lembra de Eliseu. Então, irmãos, o Jordão representa uma ruptura. Chega um momento que você tem que romper. Ontem o Mateus ele contou uma ilustração. Eu vou contar para vocês aqui também hoje. Ele falou, Mateus, olha, ele falou, tá? Se estiver errado, a culpa é dele, só estou replicando aqui. Mateus ontem disse que uma águia, quando ela vai ter os seus filhotes, ela sobe o mais alto de um penhasco. E ali ela faz o seu ninho com espinhos e algodão. E ela coloca os ovos ali. Os filhotinhos da águia vão crescendo e eles estão no conforto do algodão. Hein? Conforme eles vão crescendo, o espaço vai diminuindo e os espinhos vão fazendo o quê? Apertando. Naturalmente, a mamãe águia está fazendo o quê? Forçando as águiazinhas a sair da sua área de comodidade. E aí, entre um e o outro, tem sempre aquele que é mais paradinho. A mamãe águia vai lá, pega ele e solta ele no penhasco. Aí quando ela está vendo que ele não reagiu, ela vai lá, pega ele, sobe para um lugar mais alto e joga ele de novo. Até que ele possa se desenvolver, até que ele possa usar as armas que ele tem, que são as suas asas. Então, as lutas, as barras, os espinhos, as quedas vão te fazer usar as armas que Deus te deu para vencer. Mas precisa ter o quê? O desenvolvimento pessoal e do seu ministério. Nós temos as meninas que cantam, as meninas que tocam. Coletivamente nós somos o quê? Um corpo, um ministério de louvor. Mas individualmente todos eles têm que estudar. Ele tem que estudar o teclado, ela tem que estudar canto.
estudar a guitarra, o baixo, a bateria. Por quê? Porque eles vão desenvolvendo, irmãos. E aí eu até botei para eles esses dias no grupo de um rapaz que estava dizendo que ensaio não é lugar de tirar música. Ensaio é lugar de ensaiar. Por quê? Porque tirar música você tirou em casa, você estudou, e aí você viu que podia fazer um negócio diferente, aí no ensaio, de repente, há um ajuste daquilo que eles entendiam que pode mudar. Mas o ensaio é para tirar as músicas. Ninguém vem para cá para ensaiar e vai tirar aqui agora, bota a música aí, agora essa, né? Vamos aqui no cifra. Como é que está falando, pode fazer com sol sustenido. Vamos tentar. E não deu. Não, ensaio não é para isso. Eles vão vir aqui, vão orar, vão buscar a face de Deus, vão ensaiar. E o ensaio, irmãos, é como se fosse um preparativo. Por quê? Porque eles estão se desenvolvendo pessoalmente fora daqui. Então, a gente precisa entender que chegou o momento da gente desenvolver. E isso tem a ver com a maturidade. A maturidade vai te fazer se desenvolver. Se você não se desenvolve, você vai ser peso, pedra de tropeço para alguém. Eu amo meus filhos. Não. Ninguém pode julgar minha forma de amar. Minha forma de amar é diferente da minha esposa. Ela abraça, beija toda hora, eu já não sou assim. Mas não quer dizer que eu não demonstro afetividade, que eu não amo. Mas vai chegar uma hora que eu vou falar para eles como é que é. Como é que é? Ou você vai, ou você vai ficar para trás. Quantos já viram aquele filme Virgem de 40 anos? 40 anos, irmãos, ele ainda vivia como uma criança. Então chega um determinado momento, pastor, você vai expulsar os seus filhos de casa? Irmão, espero não chegar a esse ponto. Porque sempre terá um lugar na casa da mamãe e do papai, né? Mas chega um determinado momento que tem que ir embora, cara. Viver a sua vida, desenvolver, crescer, aprender com seus erros, aprender com suas falhas. Isso é maturidade. Quando a pessoa não desenvolve, não cresce, por isso que a Bíblia fala assim que quando você se casa, você deixa o pai, você deixa a mãe e se torna um só com a sua esposa. Eu amo a minha mãe, mas minha mãe agora, a minha família agora, é eu, minha mulher e meus filhos. É minha mãe, é minha família. Só que agora a relação é diferente. Eu vou ter sempre um espaço na casa dela, os outros irmãos também. Só que agora eu já não vivo mais sobre a dependência dela. Ela não precisa mais ir no mercado comprar Nescauzinho, um todinho para mim, biscoitinho, não. Carninha, né? Quando era pequena era macarrãozinho, feijãozinho com carninha, comidinha na boca, papinha, acabou. Eu gosto de usar esses exemplos porque nós fomos forjados, irmão, na guerra. Nós fomos criados para a guerra, irmão. Primeiro que minha mãe não tinha tempo de ficar em casa comigo, ela tinha que trabalhar. E quem tinha que tomar conta de mim também teve que trabalhar, que era minha irmã. Meu irmão, a gente foi forjado na guerra. Teve uma época que minha mãe pagava uma senhora para tomar conta de mim. Aí eu dizia na rua, não, eu tenho uma babá. Que coisa idiota, né? Pequena, tem uma babá. Aí chegou o final do mês, minha mãe olhou as contas. Minha mãe sempre foi assim, ela bota tudo no papel, né?
já sabe o que ela vai gastar. Aí, irmão, a mulher que tomava conta de mim levou uma parte do dinheiro que ia faltar para tomar aquele goró no final de semana. Ela falou: Patrícia, teu irmão já está muito grande, dispensa a mulher, ensina ele a fazer um miojo, dá a chave de casa para ele ficar em casa. Mas mãe, ela saiu para trabalhar. Primeiro dia, minha mãe ficava no trabalho e minha irmã vinha, né? Minha mãe só vinha na sexta e a Patrícia fazia um bate-volta. A Patrícia foi falando assim: ô Marco, a partir de segunda-feira nós estamos dispensando a coroa lá, que eu esqueci o nome dela agora, tu vai ficar em casa sozinho. Eu falei: tá bom. E ela falou assim: mas tu vai ficar em casa mesmo sozinho, eu estou indo embora, estou te trancando em casa. Aí eu fiquei o dia todo, irmão, trancado em casa, esperando ela chegar. Aí no dia seguinte ela falou assim: pô, passou o teste, agora eu vou deixar a chave de casa com você. Irmãos, e foi salvo. 7 anos de idade, 8 anos de idade, 1994, eu tinha 7 anos de idade. A gente morava na rua Lima do Bom 356, 355, uma coisa assim. 7 anos de idade, irmão, sozinho dentro de casa, indo para a escola sozinho. E detalhe, tem que arrumar um uniforme. Aí eu, o que eu fazia? Descia, almoçava da minha avó, metia o pé para ir para a escola. Ai meu Deus, e agora ele vai atravessar a estrada Vicente Carvalho, é perigoso. Minha mãe chegou comigo na porta assim, na estrada: tá vendo o sinal? Você tem que atravessar aqui. Quando tiver vermelho, você vai. Acabou. Como forjado para a guerra. Aí agora, tem gente, irmão, que papai e mamãe não bota espinho no ninho. Pelo contrário, ainda tira. Por quê? Porque quer os filhinhos debaixo das asas o tempo todo. Irmão, solta esse menino na selva. Irmã, solta essa menina na selva. Eles vão crescer. Porque se você não tratar agora, eu vou encerrar, se você não tratar agora, 11:05, se você não tratar agora, quando crescer fica pior. Sabe por quê? Porque quando crescer você vai se tornar um galalá, uma galaloa, tem isso também, galaloa? Vai se tornar uma galaloa, pesado nas tuas costas, pesado no teu orçamento. Você acostumou a acordar todo dia 11 horas da manhã. Você acostumou mal. E depois vai tirar esses costumes, meu irmão. Então, o Jordão significa ruptura. Vou dar um exemplo aqui. A Valéria, né? De vez em quando o Miguelzinho tem que ir para a olaria. Aí ele tem que pegar o ônibus ali, né? Porque ele já está ficando na idade. Aí ela fica chorando: meu Deus, ele vai pegar o ônibus. Aí eu falei: Valéria, para de palhaçada, Valéria. O cara tem que aprender, ele é louco. Não, ele vai tão pequenininho. Mas teu filho é esperto, meu irmão. E o garoto está aí, cara, crescendo, desenvolvendo, aprendendo, quando tem, quando não tem, dá glória a Deus quando tem, dá glória a Deus quando não tem, está crescendo no fogo, está sendo forjado. Quando crescer, em nome de Jesus, vai ser um homem de responsabilidade, vai ser em primeiro lugar um homem de Deus, um homem de responsabilidade, de caráter, de compromisso. É isso que falta na nossa geração. É isso que falta, a gente treinar as gerações que vão chegar, irmão. Porque você vai passar, Eduardo, você vai passar, Ana Paula, essa geração aqui vai passar. A minha geração vai durar no máximo 40 anos e eu vou ter que dar uma oportunidade para as próximas gerações. Então, irmãos, a obra do Senhor precisa de homens e mulheres que passem pelos caminhos corretos do crescimento. E assim como Eliseu, seja aprovado no processo que conduz à maturidade. A obra de Deus não precisa de meninos mimados. A obra de Deus precisa de homens e mulheres forjados no fogo. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Encerro com essa frase:
quem deseja o fogo precisa suportar a fumaça. Você não quer fogo? Mas a fumaça incomoda. Então quem deseja fogo precisa suportar a fumaça. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. São 11h08. Passei 8 minutos do horário. Depois eu joguei ela de fora. Está dando 12 horas agora. Amém? Isso aí está me vendendo. Deus abençoe a vida de vocês tremendamente. Eu sei que é isso, manhã devocional é isso, amém? Aprendizado. Queridos, mais tarde nós temos o nosso encontro de celebração e tem ceia, amém? Ceia do Senhor. Pastor, eu posso vir? Claro que pode. Por que você não deveria vir? Vem, porque nós queremos celebrar o triunfo da nova aliança junto com você, amém? Então, domingo, 6 horas e 30 minutos, nós vamos estar reunidos aqui com a mesa do Senhor, louvor, adoração. Você traz um convidado, traz um visitante, vamos para cima, porque Jesus está voltando. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor. O Senhor tem estado conosco todas as manhãs, Senhor. É verdade que alguns ainda estão no trabalho, alguns ainda estão se adaptando a estar com a gente de manhã, mas a tua boa mão, Senhor, tem nos garantido que nós vamos estar, Senhor, também te glorificando e te exaltando. Então, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos, leva-nos em paz agora para a nossa casa, nos dá, Senhor, uma boa tarde, então, um bom almoço, uma tarde de descanso, e que à noite possamos estar juntos aqui para te exaltar e te glorificar. Oramos, rogando a sua bênção, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fique de pé, vamos encerrar a nossa manhã, para a glória de Deus. Estenda a sua mão, deixa eu te abençoar. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, meu amado irmão, não somente hoje, mas até a volta de Jesus. Quem crê, diga amém. Maranata, Maranata.